Recebemos informações diretamente da Argentina e vamos discutir essa situação. O Cruzeiro demonstrou interesse em uma troca envolvendo o Flamengo, que inclui João Félix e outras informações relacionadas ao clube carioca. O Flamengo precisa conquistar a vitória a todo custo no jogo de hoje contra o Central Córdoba. A equipe chegou a Santiago del Estero por volta das 7h30 da noite, quando o ônibus desembarcou no hotel local. Ali, o Flamengo ficará concentrado para a partida que começará às 9h30 da noite, no estádio Única de Santiago del Estero. Vale destacar que o Central Córdoba, apesar do nome, não é da cidade de Córdoba, mas sim de Santiago del Estero, situada na região noroeste da Argentina, próxima à fronteira com o Paraguai. À esquerda de Santiago del Estero está a Cordilheira dos Andes e logo em seguida encontramos o Chile. A cidade está localizada a cerca de 2 horas de voo de Buenos Aires e é bastante distante da capital argentina. A expectativa é alta e a comissão técnica deve optar por uma formação titular para o embate contra o Central Córdoba. Santiago del Estero está em festa para receber o Flamengo e o jogo é considerado um grande evento na região. Ao percorrer as ruas, percebe-se uma atmosfera de celebração. A prioridade é para o time brasileiro, que deve entrar em campo com o que tem de melhor nesta partida contra o Central Córdoba. A cidade se alegra com a recepção ao Flamengo e a partida é vista como uma grande celebração. Ao caminhar pelas ruas vestindo a camisa do Flamengo, as pessoas param para comentar: "Não podemos acreditar que o Flamengo está aqui na nossa cidade?" Ontem, enquanto estava em um restaurante, percebi a animação geral com a presença do clube. Hoje, moradores fazem questão de proporcionar uma boa acolhida. Experimentei um delicioso bife à milanesa e o proprietário do restaurante mencionou que planeja oferecer uma ótima experiência aos torcedores após a partida. A empolgação é palpável e todos desejam ser acolhedores com os visitantes. O clima está muito agradável. Agora vamos discutir a provável formação da equipe do Flamengo. O Flamengo está prestes a entrar em campo e vale destacar que alguns jogadores pararam para interagir com os torcedores que se reuniram na porta do hotel. Esses torcedores viajaram do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil para assistir ao jogo contra o Central Córdoba. Espera-se que cerca de 500 torcedores do Flamengo estejam presentes na partida. Chegar até aqui não é simples. O voo direto do Rio leva 4 horas e não há voos diretos disponíveis. O Flamengo fez uma viagem direta devido ao fretamento do transporte. É preciso ir até Buenos Aires, fazer uma escala e depois pegar outro voo para Santiago del Estero. Agora vamos detalhar a provável formação da equipe do Flamengo, que entrará em campo para este confronto. No gol, Agustín Rosso, argentino. Na lateral direita, Wesley. E na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Porém, existe uma dúvida quanto à presença de Felipe Luiz, que pode ser substituído por Danilo no lugar de Léo Pereira, já que, na minha opinião, Danilo tem se destacado, enquanto Léo Pereira tem cometido alguns deslizes. A situação de Ortiz e Léo Pereira está sendo discutida, mas a condição de Felipe Luiz traz dúvidas, o que pode abrir espaço para que Danilo assuma a posição de Léo Pereira. Ao ser analisado, Danilo vem apresentando um desempenho satisfatório, enquanto Léo Pereira tem cometido erros que podem ser determinantes. Já ocorreu uma falha no jogo no estádio do Maracanã, onde ele cometeu um pênalti desnecessário, e recentemente ele repetiu a dose em uma partida contra o Cruzeiro. Ele tem se tornado uma presença constante nas marcações de pênaltis, cometendo falhas que requerem correção. Na lateral esquerda, Alexandro, que já participou do confronto contra o Cruzeiro e se recuperou de um edema muscular na coxa direita, está apto para jogar. A dupla de volantes será formada por Eric Pulgar e Nico de la Cruz, enquanto na linha de frente estarão Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro, o centroavante, que faz parte da escalação. A equipe se mostra forte, mesmo sem Plata e Cebolinha, que não viajaram devido a problemas físicos. Plata está se recuperando de um edema no joelho, enquanto Cebolinha se recupera de um pisão sofrido na partida contra o Cruzeiro. Além disso, Matias Vinha também está fora, mas seu afastamento é desde o ano passado, o que não representa um grande problema, uma vez que há 2 laterais esquerdos disponíveis. O jogo acontecerá no Estádio Único, Madrid de Ciudades, em Santiago del Esteiro, um local reformado e em excelentes condições,
com um gramado maravilhoso, como é possível perceber. A partida está agendada para as 9h30 da noite, na cidade de Santiago del Esteiro. A situação é de vencer a todo custo. Um empate pode abrir algumas possibilidades de classificação, mas se a equipe desejar garantir a primeira posição do grupo e facilitar seu avanço, além de buscar remediar a derrota em casa, precisa conquistar a vitória na Argentina. Muitos torcedores na Argentina estão apoiando, já que praticamente toda a cidade de Santiago del Esteiro torce pela equipe adversária. É essencial que a equipe conquiste a vitória neste duelo na Argentina, na casa do rival. É interessante notar que há muitos torcedores que apoiam a equipe, apesar do forte suporte ao Central Córdoba. Outros rivais, como o Comercial, compartilham as mesmas cores e também fazem parte das disputas. A torcida está animada, aguardando que a equipe consiga vencer e neutralizar o Central Córdoba. Portanto, é crucial dar a resposta certa. Uma derrota tornaria a situação ainda mais desafiadora. Um empate não traz benefícios. É uma situação morna que não altera nada. A realidade é que ainda restam 2 jogos em casa, que devem ser enfrentados, enquanto a equipe jogará em altitude. E isso pode complicar as coisas. A equipe atua ao nível do mar, portanto não pode alegar dificuldades. Após a derrota no meio da semana, vencer é imperativo. Se não conseguir a vitória, a crítica será intensa. A equipe precisa se afirmar. Comparando o orçamento com outros clubes do grupo, é inadmissível continuar na 3ª posição. O desempenho atual é insatisfatório e precisa ser alterado. Um aspecto positivo é que nesta Libertadores a equipe tem se saído melhor fora de casa do que em seus jogos como mandante. Conquistou vitórias fora e também um empate. O único jogo em casa resultou em derrota para o Central Córdoba. Quem sabe a equipe consiga aproveitar este bom momento fora de casa, já que apresentou um desempenho sólido, controlando bem o jogo e não sendo ameaçada pelas condições adversas? É necessário esperar que isso se repita. Um jogador argentino completa hoje 100 jogos com a camisa da equipe em seu país natal e já conquistou títulos importantes. Portanto, há grandes expectativas em relação a ele. Agostinho Rós, natural de Buenos Aires, Argentina, completa hoje 100 jogos com a camisa do Flamengo em sua terra natal, jogando pelo rubro-negro. O atleta já conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa e 2 campeonatos cariocas, correspondentes aos anos de 2024 e 2025. Há uma expectativa significativa para que Agostinho Rós alcance essa marca de 100 partidas com o uniforme do Flamengo, onde certamente figurará como titular. Vale destacar que ocorreu um processo envolvendo o Flamengo e um empresário que reivindicava uma quantia de R$174 mil. Essa ação, porém, foi extinta, pois foi ajuizada no local inadequado. O correto seria que a ação fosse direcionada para uma das varas cíveis da comarca da capital, mas foi encaminhada a um juizado, o que é considerado inadequado, conforme o documento que aponta que o encaminhamento ou declínio de competência foi impróprio. O advogado terá que iniciar um novo processo ou recorrer dessa decisão. Para entender melhor, um empresário moveu uma ação contra o Flamengo em razão de um montante de R$174 mil, que se refere a uma comissão de R$25 milhões pela contratação de um treinador. Esse valor foi parcelado em 15 partes, com a última ainda não quitada. Uma questão intrigante é como a diretoria do Flamengo oferece uma comissão a alguém que não está apresentando um trabalho satisfatório. De fato, o acordo foi realizado anteriormente, mas por que ele foi feito? Um vendedor não é recompensado apenas por fechar uma venda. O treinador deveria receber uma comissão se seu trabalho for eficiente, conquistando títulos, ganhando partidas ou liderando o Campeonato Brasileiro. Não parece razoável que alguém que está fazendo uma gestão insatisfatória no Flamengo esteja recebendo uma comissão. Além do mais, o advogado errou ao ajuizar a ação no local inadequado, tendo que agora refazer o processo e enviá-lo para as varas cíveis da comarca da capital. Portanto, há falhas por parte do advogado. É desejável que o Flamengo saia vencedor para evitar ter que arcar com essa quantia. Agora, será necessário reiniciar a ação e protocolar em um novo local, nas varas cíveis da comarca da capital.
Além disso, houve um engano por parte do advogado. É esperado que o Flamengo saia vitorioso para não ter que pagar nenhum valor. O que foi acordado deve ser respeitado. No entanto, é questionável se realmente é imprescindível que o empresário receba R$ 174 mil, considerando que seu trabalho foi insatisfatório. Não seria mais sensato pensar em seguir adiante? Essa é uma questão a se ponderar. Se não houve uma promessa, deve-se cumprir o que está descrito no contrato. Contudo, talvez houvesse espaço para um pouco de bom senso nessa situação. De qualquer forma, em relação a Bruno Henrique, ele está no foco de uma investigação. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva recebeu documentos e iniciará um inquérito a respeito de Bruno Henrique por suposta manipulação de resultados. Um auditor será designado para liderar a investigação e o atacante pode enfrentar uma sanção que pode variar de 6 meses a 2 anos de suspensão, caso seja considerado culpado. O STJD também pode determinar um afastamento preventivo, embora isso seja visto como improvável. Assim, o STJD está propenso a indiciar Bruno Henrique. Caso o inquérito avance e ele seja indiciado, o STJD tomará medidas semelhantes às da Polícia Federal na Justiça Comum. Contudo, isso será realizado dentro do âmbito da justiça desportiva. Isso sugere que, apesar de já haver indícios, ele ainda não se tornou réu e não foi formalmente acusado pelo Ministério Público. No entanto, o STJD pode solicitar a suspensão preventiva do jogador. Portanto, não se está condenando Bruno Henrique, mas é crucial observar as decisões que serão tomadas pelos responsáveis pela justiça. É relevante refletir sobre até que ponto isso pode impactar o desempenho de Bruno Henrique em campo, considerando as notícias, o inquérito e a investigação, pois desde então seu rendimento não tem sido satisfatório. A expectativa é que ele se destaque no confronto de hoje, pois há grandes esperanças em relação a isso. Sugiro aqui uma análise sobre até que ponto essa situação pode estar afetando o desempenho de Bruno Henrique durante os jogos. As notícias, inquéritos, investigações e possíveis indiciamentos podem estar causando um impacto, pois a partir desse momento ele não tem mostrado um futebol convincente. Há uma expectativa em relação a Mario, que provavelmente será titular na partida de hoje e deverá se destacar. Contudo, até que ponto isso está influenciando seu rendimento? E em relação a Paquetá, informações indicam que, conforme fontes, não há espaço para um meio termo na resolução dos casos, ou seja, ele será inocentado ou afastado do esporte. Relatos sugerem que ele pode ser suspenso por um longo período ou até indefinidamente. A informação disponível aponta que tanto a Federação Inglesa quanto a FIFA estão envolvidas, pois desejam que Paquetá se torne um exemplo, caso se confirmem as acusações, para que outros atletas não repitam os mesmos erros. Embora o julgamento tenha sido concluído, o veredito ainda não foi revelado. A expectativa é que isso ocorra na segunda quinzena de maio. Assim, uma possível chance de ele se transferir para o Flamengo pode ser eliminada, a não ser que seja declarado inocente, podendo então alegar que foi injustamente acusado e demonstrar interesse em integrar-se ao clube. A equipe de Matheus Gonçalves está à procura de propostas para o jogador do Flamengo, pois seus representantes acreditam que o jovem precisa de mais tempo em campo para aprimorar suas habilidades, já que tem tido poucas chances no time. Informações nos bastidores indicam que, em uma reunião recente, um dirigente do Flamengo comentou sobre uma conversa que teve com o presidente do Cruzeiro, que expressou interesse em 2 jogadores do Flamengo e sugeriu uma troca. A pessoa que escutou isso ficou surpresa, comentando que nunca havia presenciado algo semelhante. O presidente propôs um intercâmbio de jogadores, o que gerou reações entre os presentes. Paralelamente, a ideia de trazer Gabigol de volta, juntamente com Matheus Pereira, começou a ser debatida, embora não deva avançar. Os atletas de interesse do presidente do Cruzeiro são Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, conforme as informações obtidas. O Flamengo também está na busca por um jogador que desempenhe a função de Arrascaeta e um ponta que tenha habilidade na construção de jogadas. E a direção acredita que João Félix se encaixa nesse perfil? Segundo informações, o Flamengo
aguarda uma resposta positiva de João Félix e de seu agente para iniciar as negociações. O diretor de futebol do Flamengo já dialogou com João Félix e Jorge Mendes, que mantêm uma amizade. O clube espera um retorno favorável para avançar nas tratativas com o Chelsea, visando fechar um acordo de empréstimo com opção de compra, desde que a equipe inglesa assuma parte do elevado salário de João Félix, que está bem acima dos padrões do futebol brasileiro. As discussões com João Félix estão em andamento há aproximadamente um mês. E apesar das dificuldades, o Flamengo acredita que ainda há possibilidades de concretizar essa contratação. A expectativa é que novidades surjam em breve. O futebol perdeu um dos seus grandes nomes. Manga e seus dedos fortes contam a nossa história. No Brasil, o Dia do Goleiro é comemorado em 26 de abril. De tantos goleiros que o nosso país já viu em ação, a data foi escolhida em homenagem ao aniversário de um em especial, Ailton Correia de Arruda, o Manga, que dizia: "Não é fácil ser goleiro, você tem que aprender a levantar a cabeça." O jogador da posição que trabalha com as mãos escolheu não usar luvas. A luva era de couro, muito dura e muito feia. Os dedos tortos viraram sua marca registrada e estavam quebrados na final do Brasileirão de 1975, quando Manga tirou o gesso para defender o Inter, para segurar aqueles chutes de Nelinho, do Cruzeiro, um depois do outro. Nosso ídolo Tafarel comentou sobre uma das defesas mais incríveis que já viu. Uma lembrança muito boa. Foi quando o Manga dá 2 passos para o lado, a bola pega efeito contrário, ele volta e defende. Aquela foi uma das defesas mais incríveis que um goleiro fez na história. Manga também jogou no Grêmio. Teria sido, inclusive, o primeiro a fazer a travessia entre os clubes do Grenal. Inter, Grêmio, Seleção Brasileira. O goleiro do Brasil na Copa do Mundo da Inglaterra em 1966. Manga também fez história no Botafogo. Ele passou os seus últimos anos em um retiro no Rio de Janeiro. O goleiro se despediu no dia 8 de abril de 2025. Ele deixou não somente torcedores de Inter, Grêmio e Botafogo em luto, mas também torcedores e atletas de outros clubes como o Flamengo e de todos os cantos do país. Foi uma grande perda. Que ele descanse em paz. Obrigado. Manga. Então é isso. Essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras.